Oi, pessoal. Boa tarde. Como é que estão, senhores? Tudo bem? Hoje, eu vou tratar aqui com os senhores sobre aqueles testes que caem no exame de OAB envolvendo o controle da administração pública. Eu até mandei para os senhores no portal esses 10 testes, para os senhores irem corrigindo, né? Irem, antes dessa correção, fazerem esses testes, para ver se vocês conseguiram aprender o conteúdo daquilo que foi disposto para os senhores nas minhas videoaulas. Mas a tua mãe pediu para você sair de casa. Filho, vai lá na farmácia para mim, vai lá no supermercado. Tudo bem, pode ir, mas a máscara. Usem a máscara e, assim que retornarem, passem o álcool gel. Tranquilo? Então vamos lá, senhores. Vamos começar então a correção dos testes envolvendo o controle da administração pública. O primeiro que eu mandei para os senhores, ele tem a seguinte redação, primeiro teste. Caio ingressou no serviço público há 1 ano. Contudo, Caio não tem cumprido metas. Não vem desempenhando as suas atividades dentro da administração pública a contento. Com base nesse episódio, que controle da administração pública possui como função a de observar a eficiência do agente administrativo dentro do princípio da legalidade. Então, o que acontece? A gente está vendo que aqui não tem dispêndio de dinheiro para o Tribunal de Contas funcionar. Certo? É só uma questão do que, senhores? Do exercício daquele poder hierárquico que eu tratei com os senhores. Tá? Então, vem. A letra A. A letra A fala assim, controle administrativo e financeiro. Não. Ele é um controle administrativo? Ele é. Mas esse controle financeiro, ele teria que ter sido ele só será realizado juntamente com o parlamento em associação com o Tribunal de Contas. Então aqui não é o caso, certo? Letra B, controle administrativo, é isso mesmo. É o controle administrativo, que tem como um dos seus pilares, um dos poderes que nós estudamos, que é o poder da autotutela, certo? Que por sua vez decorre de um outro controle, que é o controle hierárquico. Então é isso mesmo. Hierarquicamente, este chefe dessa repartição, que percebeu que esse agente não estava exercendo a sua situação, né? O seu exercício funcional ao contento, então ele vai exercer, neste caso, o controle administrativo sobre esse inferior hierárquico. Então aqui é a letra B. Letra C, controle político? Não, não é o caso. Controle judicial? Também não. E muito menos controle legal. Então, a questão 1, resposta, letra B de bola. Tranquilo? A segunda questão. Vai olhando aí, gente. Vai olhando aí, ó. Em relação ao controle da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. Dada a inafastabilidade do controle externo da administração pública pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, admite-se renúncia pontual do controle interno pelos órgãos de controle do Poder Executivo. Lógico que não. Este controle interno feito pelos órgãos do Poder Executivo, ele é irrenunciável. Por que ele é irrenunciável? Porque nós vamos ver que este controle interno, feito pelo superior hierárquico em face do inferior hierárquico, ele tem um nome técnico, que é um poder-dever. Ele não tem, como é que chama? Como é que eu diria para os senhores? Ele não tem a livre disponibilidade de ver se é caso ou não de exercer este autocontrole. Não, ele tem que exercer, porque isso é um poder-dever. E este poder-dever também, senhores, ele tem um desdobramento que vem daquele princípio que nós estudamos lá no início, um dos princípios matrizes da administração pública, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Então tá errado, tá? Não assinale essa não. Letra B. A autotutela não se inclui entre os tipos de controle da administração pública, não. A autotutela, ela é sim, é um dos tipos de controle da administração pública. Inclusive, ela está inserida no controle administrativo, certo? Ou seja, é o poder-dever que o superior hierárquico ele possui em face da vigilância constante que ele tem em relação ao seu inferior hierárquico. Portanto, a letra B está errada. Não é para assinalar, tá? Letra C. O controle da administração pública ele pode ser interno e externo. Sim, controle interno, que é o controle administrativo, e o controle externo é aquele feito pelos outros poderes da administração pública, pelo poder judiciário e pelo poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, senhores, a letra C é aquela que os senhores deveriam ter assinalado. Letra D. O controle da administração pública restringe-se ao mérito da atividade administrativa sujeita ao controle. Não. Nós vamos ver que a administração pública interna, no exercício do controle administrativo, ela faz não só o controle de mérito dos seus atos internos, como o controle de legalidade. De tal forma que, se um superior hierárquico ele se deparar com uma ilegalidade praticada por um inferior hierárquico seu, ele obrigatoriamente terá que anular esse ato administrativo. Então passe longe dessa. E a letra E. Não podem os administrados participar das ações de controle da administração pública, uma vez que constituem prerrogativas exclusivas dos agentes públicos provocar o procedimento de controle, bem como realizá-lo. Não, o terceiro ele pode provocar, sim, esse controle administrativo, inclusive através do manejo daquelas ações constitucionais. Ou seja, ele pode utilizar um mandado de segurança, uma ação popular, certo? Então essa também não é para ser assinalada. A questão 3. A questão 3, ela diz o seguinte, ó. De acordo com o critério de classificação do controle dos atos administrativos, segundo o momento do seu exercício, podemos identificar situações de controle. 2 pontos. Então, eu estou falando na classificação quanto ao momento do seu exercício. Eu disse para os senhores que o controle ele pode ser prévio, antes da colocação do ato no mundo jurídico, antes da sua publicação. O controle ele pode ser posterior à realização do ato administrativo, quando ele é posto no mundo jurídico e começa a produzir efeitos jurídicos. Ou o ato administrativo ele pode ser também controlado concomitantemente à sua realização. Então são 3 a classificação do ato administrativo quanto ao momento do seu exercício. Agora vamos olhar as questões, né? As que são postas nessa questão número 3. Primeiro, ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. Perfeito. Olha aí no caderninho de vocês. Então assinalem a letra A. A outra fala de ofício ou provocado. A letra B não é. Por quê? Porque o controle de ofício ou o controle provocado é quanto ao momento do seu exercício. Letra C, controle legislativo, judicial ou administrativo, não é, porque esta classificação é quanto ao órgão controlador. Então, passem longe. Letra D, interno ou externo, não. Isso é uma classificação quanto à extensão do ato administrativo. E letra D, de legalidade e de mérito também não, porque essa classificação é quanto à natureza do ato administrativo. Portanto, na questão 3, assinalem a letra A, tá? Vamos ver agora a questão número 4, senhores. A questão número 4, ela diz respeito ao Tribunal de Contas. Ela diz o seguinte, ó. No que concerne ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, assinale a opção correta. Olha o que diz o item A da questão 3. O TCU, o Tribunal de Contas da União, é órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo.
com competência, entre outras, para aprovar as contas do presidente da República. Não assinalem esta. Por quê? Porque eu disse que o Tribunal de Contas, ele não é um órgão que está dentro da estrutura do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário, muito menos da administração pública. Ele é um ato independente a todos esses três poderes. Para quê, senhores? Para que ele possa exercer as suas atividades com a parcimônia e a independência necessária para julgar as contas públicas. Então, essa daí vocês não assinaram. Vamos para a letra B. A letra B, senhores, ela diz o seguinte, ó. O TCU não detém competência para fiscalizar a aplicação de recursos públicos feitas pelas empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Nem assinala a letra B. Por quê? Porque uma das competências do TCU é essa. É fiscalizar todos os órgãos da administração pública indireta que recebem o quê? Verba pública. Então ele tem que fiscalizar, sim. Então não assinalem a letra B. E a letra C diz o seguinte: as decisões do TCU, do Tribunal de Contas da União, de que resulte imputação de débito ou multa, terá eficácia de título executivo. Perfeito. Ele pode ser executado na justiça. Onde está isso? O artigo 71, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Então pode assinalar essa. Letra D. O Poder Judiciário não pode anular as decisões do TCU, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Não. O que acontece? O TCU ele pode aplicar essa multa a um dos entes, né, da administração pública indireta. Mas o que acontece? Se de repente entender-se que esta multa, essa penalidade aplicada, ela fere o princípio da legalidade, não tem nenhum problema, até pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, de levar-se essa questão até o Poder Judiciário. E ela pode anular essa conta imposta pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, a letra a ser assinalada é a letra C. Então, questão 4, letra C. Tranquilo? Estou explicando rápido? Estão conseguindo entender que tudo que foi dito nas aulas, nas videoaulas, se aplica no plano concreto do dia a dia, nessas questões da OAB? Então vamos lá. 5. Questão número 5. Está correto afirmar que o controle administrativo, 2 pontos. Agora vamos às letras. Letra A. É exercido por meio de fiscalização hierárquica apenas? Não. Não. Nós vamos ver que este controle administrativo também ele pode ser exercido não apenas através da fiscalização do superior hierárquico sobre o inferior hierárquico. Existe aquela fiscalização que eu falei que é o controle por vinculação, também encontrado sob supervisão ministerial, que é a fiscalização feita pelo órgão central em face do ente da administração pública indireta ao qual ele criou. Este controle não é um controle tão efetivo como esse da fiscalização hierárquica. Aqui é feito aquilo que nós conhecemos como tutela dos entes administrativos descentralizados. A gente faz aquilo que nós conhecemos pelo controle finalístico, impedindo-se que esse ente descentralizado ele vá além da finalidade ao qual ela foi criada. Então eu faço essa supervisão em face dele, a chamada supervisão ministerial ou o famoso controle por vinculação. Tranquilo? Então não assinala essa não. B. Dos atos do Poder Executivo é exercido pelo Poder Legislativo. Não só. Eu falei que o Poder Judiciário também ele pode controlar os atos administrativos através de uma ação constitucional proposta por um terceiro, no caso, mandado de segurança, como falei. No caso, falei mandado de segurança, né? No caso também da ação popular, no caso da ação civil pública, e por aí vai. Então não é só o legislativo que faz esse controle. Letra D. Deriva
do poder-dever de alta tutela que a administração tem sobre os seus próprios agentes. É isso. Então, esse controle administrativo ele tem esse princípio modelar, que é o princípio da autotutela, ou poder de autotutela, que é essa fiscalização que o superior hierárquico ou então o ministério ele faz em face dos agentes públicos inferiores ou desses entes descentralizados da administração pública. Então, a gente vai ver que essa fiscalização e controle administrativo, ele tem como um poder estruturante, como um princípio estruturante, esse poder de autotutela. Então é essa. Letra E não pode ser exercido pelos poderes judiciário e legislativo, não. Ela é exercida também pelo poder judiciário e pelo legislativo. O poder judiciário através dessas ações constitucionais e o poder legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, né? Ele pode fazer, então, esse controle dos atos praticados pelo poder administrativo, pela administração pública. Então, questão 5. Assinalem a letra D de dádiva. Tranquilo? Questão número 6. Olha o que ela diz. No que se refere à forma de controle da administração pública, considerem. Então vai, inciso 1 diz o seguinte, ó. O controle exercido pela administração pública direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta deriva do poder de tutela. Então, este poder é aquilo que a gente fala de poder o que, senhores? Esse é aquela, como é que chama? É aquela vinculação? Não. É aquele controle que a gente diz que é a famosa supervisão ministerial. Esta supervisão ministerial que a gente conhece, ou controle por vinculação, é aquele feito pelo órgão central em face dos entes descentralizados da administração pública que ele cria, que pode ser uma autarquia, que pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou mesmo uma fundação pública. Este controle, chamado controle de tutela, ele é feito através daquilo que nós conhecemos por controle finalístico. Certo? Que eu acabei de explicar, que é quando a administração pública central ela controla esses entes descentralizados, impedindo que eles exerçam as suas atividades fora do fim específico ao qual ela foi criada. Isso chama-se controle finalístico. Então, nessa primeira, coloquem isso, finalístico, escreve, pá. Vamos ler a segunda agora, que diz o seguinte, ó. O controle que visa verificar a oportunidade e a conveniência administrativas do ato controlado como regra, compete exclusivamente ao próprio poder que, atuando na função administrativa pública, editou o ato administrativo. Este controle que eu acabei de ler, onde eu vou verificar a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, é aquele que pode ser exercido apenas pela própria administração pública interna. Por quê? Porque é uma questão interna, de tal forma que o judiciário e o legislativo não podem se imiscuir nessa seara. Sobre pena de quê, senhores? De desarmonia entre os três poderes. Este controle é o famoso quê? Controle de mérito. Então vem escreve aqui embaixo o mérito, nesse inciso 2, que vocês estão vendo aqui. E vamos olhar agora, senhores, as afirmações postas nas letras abaixo. Essas formas, vírgula, conforme a amplitude e o aspecto controlado, denominam-se respectivamente, letra A, de mérito e subsequente? Não. A primeira que eu falei para os senhores, ela é um controle finalístico. Letra B, de legalidade finalístico? Também não. Letra C, finalístico e de mérito. Essa é a letra C. Assinalem essa letra C. Letra D, hierárquico e de legalidade? Também não. E letra E, subsequente e preventivo. Portanto, o teste de número 6, assinalem a letra C. C de Covid, ai credo. C, que diz que é finalístico e de mérito. Tranquilo? Estão conseguindo
acompanhar o raciocínio do professor? Vamos lá. Letra A, questão número 7. Ela diz o seguinte: o controle legislativo dos atos do Poder Executivo em matéria contábil, financeira e orçamentária é exercido pelo Poder Legislativo. E aí vem as letras. Letra A, por meio de seus auditores? Não. Letra C, com autorização do Poder Judiciário? Também não. Com auxílio do Tribunal de Contas? Essa. Com auxílio do Tribunal de Contas, letra C. Letra D, com auxílio do Ministério Público. Letra E, por meio de comissões parlamentares de inquérito. Eu disse para os senhores que neste controle legislativo, realizado em face do Poder Executivo, ele é feito através do Parlamento, que pode ser as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional ou as câmaras municipais. Ele é feito em face do Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, voltando, o Poder Legislativo mais o Tribunal de Contas, eles vão fiscalizar os atos de quem, senhores? Da administração pública. Então, aqui, na questão 7, assinalem a letra C. Tranquilo? Estão conseguindo ver que tudo aquilo que dissemos está aparecendo nas questões? Agora, a questão número 8. Olha o que ela diz. Entre os meios de controle judicial dos atos administrativos, incluem-se, exceto, nós vamos assinalar aquilo que não é controle provocado com a utilização daquelas ações constitucionais que estão, aonde, senhores? Estão dispostas no artigo 5º da nossa Constituição. Primeiro, ação de inconstitucionalidade por omissão. Essa aqui é correta, não precisa assinar. Letra B, o habeas data. Também está previsto na nossa Constituição. Letra C, o mandado de segurança individual. Também não é para assinalar. E letra D, ação de indenização por danos causados por agente público. É esta que não é uma ação constitucional de controle da administração pública feita pelo Poder Judiciário. E por quê? Porque todas as outras ações que eu li para os senhores aqui, elas são utilizadas para controle mesmo. Já essa letra D, que fala da ação de indenização por danos causados por agente público, ela está no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. E ela é utilizada não para controlar a administração pública, mas é uma ação individual proposta por alguma pessoa que se sentiu lesada por um ato ou por uma omissão praticada pela administração pública e que veio lhe causar um prejuízo de ordem patrimonial ou até moral. Então esta ação de indenização por dano causado por agente público, ele não quer controlar a administração pública, não. Ele quer apenas ressarcir um prejuízo que um particular sofreu em face de uma conduta comissiva ou omissiva praticada por um agente estatal. Tranquilo? Estão conseguindo perceber as nuances de cada uma dessas questões e aquilo que nós estudamos? A outra, senhores, questão 9, que está aí no papel de vocês. O Tribunal de Contas, aí, TCs, são considerados sociedade de economia mista prestadora de serviço público? Não. Tanto que ele não é sociedade de economia mista, que o que acontece? Vocês nunca vão comprar uma ação do Tribunal de Contas, né? Você pode comprar da Petrobras, você pode comprar da Banco do Brasil, mas o Tribunal de Contas não, porque ele não é nem um ente despersonalizado, ele é um, como eu disse para os senhores, ele é um órgão que ele é independente do Poder Legislativo, do Judiciário e do Poder Executivo.
Ele é um órgão público primário despersonalizado. Ele não tem uma personalidade jurídica própria, como se ele fosse um ente descentralizado da administração pública. Certo? Ele não tem nem CNPJ. E nem é criado através de uma lei específica. Certo? Portanto, ele não é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Constitui fundação pública? Não. Quando o Tribunal de Contas ele foi estabelecido na nossa Constituição, não houve o deslocamento de um patrimônio, né, por parte do poder público para poder criar essa pessoa jurídica, que é o Tribunal de Contas. Então, pula fora dessa questão. Letra C. São subordinados ao Poder Legislativo? Não é subordinado a ninguém. O Tribunal de Contas não é subordinado a nenhum dos três poderes. Tá? Acabei de falar. Então, nem assinala essa questão. Pula longe dela. E a letra D, são considerados órgãos primários públicos despersonalizados. Então, ele não tem uma personalidade jurídica própria, com uma estrutura própria, funcional e orçamentária. Ele não é destacado autonomamente, assim como uma pessoa jurídica própria. Não, ele é um dos entes, como eu disse para os senhores, esse Tribunal de Contas, nós vamos ver que ele é um órgão simplesmente auxiliar do poder público do Estado como um todo, onde ele vai fazer o controle orçamentário de todas as pessoas jurídicas, individuais, das pessoas jurídicas de direito público ou privado, que vão utilizar de alguma forma dinheiro repassado pelo poder público. Certo? Tranquilo, gente? Sem grandes dificuldades, né? Então, a questão 9, assinalem a letra D de dado. E a última. Quanto à extensão, o controle da administração pública é considerado. Quanto à extensão, eu até falei para os senhores, tá? Eu não mandei material para vocês, né? Então, quanto à extensão, nós vamos ver que o controle ele pode ser interno e ele pode ser externo. O controle interno é aquele realizado internamente pelos próprios órgãos daquele poder. E eu dei até nas videoaulas passadas o exemplo de quando, por exemplo, a corregedoria ele está fazendo uma correição dentro do Poder Judiciário. Isso é um controle interno. E às vezes, quando você for advogado, você vai se deparar com um e-mail dizendo assim, correição. Isso é um controle interno. Então ninguém pode, naquele dia, ir lá no cartório para fazer o quê? Carga de processo, conversar com o chefe. Não, porque ela está em correição. Correição, então, é esse controle interno que os superiores hierárquicos no Poder Judiciário, eles vão realizar sobre os cartórios de cada uma das comarcas da cidade. Certo? Isso é o controle interno. E o controle externo? O controle externo é aquele realizado de forma externa por um outro poder sobre este poder. Então, o controle externo do poder público, da administração pública, ele é feito por quem? Pelo Poder Judiciário, através do manejo daquelas ações judiciais, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, e por aí vai. E o controle externo feito pelo Poder Legislativo é aquele feito pelo Parlamento, juntamente com o Tribunal de Contas. Então, quanto à extensão, o controle ele pode ser interno e ele pode ser o controle externo. Tranquilo? E aí a gente vai olhar as questões. Letra A, interno e externo, é essa aqui. Letra A de amor. Já podem, como é que chama? Já podem passar um círculo nela. Letra B, legislativo interno? Não. Letra C, judiciário e legislativo? Também não. De mérito interno, letra D? Também não. E letra E, por subordinação e prévio? Também não. Então, letra A, na questão 10, é aquela que deve ser assinalada. Conseguimos, então, falar tudo, senhores, sobre controle administrativo, né? Que beleza!
Então, uma boa sexta-feira para os senhores e corrijam, imprimam essas questões e vão corrigindo e lendo, tá? E olhem a explicação do professor aqui. Tchau, um abraço, fiquem com Deus e